Tendo início das suas atividades em 26 de abril de 1965, fundada pelo jornalista Roberto Marinho, teve inúmeros acontecimentos marcantes ao decorrer de sua história. Fique comigo que eu te conto quais são esses acontecimentos que vão de política até assassinatos. E em quinto lugar, vamos para a porradaria de cara, sem enrolação. Globo versus Record. A Record, que foi criada pelo bispo Edir Macedo. Quando a Record foi criada, a Globo ficou pé da vida, porque até o momento eles não tinham nenhuma concorrência, era só eles. Então, ó, eles reinavam, falavam o que queria e tal. Com a criação da Record, a forma que a Globo desenvolveu para tentar abaixar a concorrência dela foi falando mal do bispo Edir Macedo. Em 96, o bispo foi preso. E isso, filho, caiu igual uma luva para a Globo. Eles começaram a meter o pau cada vez mais. Até que em 2007, a Globo fez uma grande reportagem. Nessa reportagem, a Globo quis dizer que o bispo Edir Macedo estava cometendo um crime fiscal. Por quê? Ele estava dando dinheiro para ele mesmo. Ah, mas como assim ele estava dando dinheiro para ele mesmo? Porque o bispo, para quem não sabe, ele também é dono da Universal. A Universal, ela tem vários programas culto que eles passam na televisão, inclusive na Record. A Globo falava que esses valores que o bispo pagava da igreja para a Record eram valores exorbitantes, que jamais poderia pagar aqueles valores num horário que não era comercial, porque os cultos eram apresentados de noite, entendeu? E a Globo falava que aquele valor que ele pagava para a Record passar os cultos de noite, entre aspas, era o mesmo valor que poderia passar na Globo no horário nobre. Então um bispo pé da vida fez uma proposta milionária para a Globo. Falou assim, ó Globo, então é o seguinte, você está metendo pau em mim? Então eu te ofereço 545 milhões para vocês passar os cultos da igreja no canal de vocês. Aí a Globo, filho, falou assim, não. Aqui a gente não passa programas de terceiros. O que é programa de terceiros? Rapidinho aqui. Programa de terceiros é o seguinte, hoje em dia a Globo tem a Globoplay, tem as novelas dela, só que se você reparar, um exemplo do SBT, eles passam novelas mexicanas, outro tipo de novela. Isso daí são coisas de terceiro. E na época a Globo falou assim, não, aqui a gente não passa coisas de terceiro, deu para trás. E ficou por isso mesmo. Hoje em dia, até a gravação desse vídeo, o bispo Edir Macedo conseguiu. Tem certos horários que passa o culto deles, não só na Globo, como também em outras emissoras. Em quarto lugar, vamos para o incêndio que aconteceu na Globo. Incêndio esse que aconteceu num estabelecimento, no segundo andar do estabelecimento. Esse segundo andar era da Globo. Nesse segundo andar era apresentado o Jornal Nacional na época e a Globo usava para guardar as fitas das novelas. Porque naquela época as novelas eram gravadas, mas não era pendrive, não tinha CD, não tinha memória rígida de computador, essas coisas, era tudo gravado em fitas. Então, conforme foi pegando os incêndios, os funcionários começaram a se desesperar e foram pegando o máximo de fita que conseguiram, para não perder aquelas fitas das novelas. E aí a Globo soltou um comunicado. Olha, infelizmente aconteceu um incêndio aqui, pegou fogo e tem fitas nossas de novela, enfim, onde é apresentado o Jornal Nacional, mas nada disso vai interferir na programação. Nós vamos continuar com o mesmo cronograma. Foi aí onde a Globo já mostrou a sua grandeza, porque pegou fogo nas fitas de novela, pegou fogo onde era gravado o Jornal Nacional e eles falaram que não ia acontecer nada. Como assim? Ninguém entendeu nada. O que eles fizeram? Eles pegaram a galera que gravava o Jornal Nacional, os câmeras, os âncoras da época e mandaram para gravar em São Paulo, em outro estúdio. E essas pessoas foram para lá, mas eles deixaram uma pessoa responsável para filmar o que estava acontecendo, os incêndios. Porque aí a pessoa ia pegar, filmar, correr para o avião
e levar a filmagem para São Paulo. Mas o que essa pessoa pensou? Putz, se eu ficar filmando aqui, não vai dar tempo. Então ela pegou, deixou uma pessoa filmando lá, correu para o aeroporto, entrou no avião e quando ela estava no avião, essa pessoa que estava filmando conseguiu, deu o jeitinho deles lá, afinal de contas era a Globo, e essa pessoa chegou no avião, bateu lá e falou assim, ó, tem uma encomenda para você, e era a tal da fita. Então eles conseguiram continuar com o Jornal Nacional e não mudou nada nas novelas. E vamos para o terceiro lugar. Em terceiro lugar é a disputa presidencial que teve em 1989. Em 1989, nós brasileiros estávamos passando pelo período pós-ditadura militar. E é onde entra a Globo. A Globo seria responsável por televisionar a disputa entre candidatos, o Lula e o Collor. Tá, Patrick, mas e aí, qual que é o problema? O que aconteceu? O problema é o seguinte, na época, a Globo tomou partido, eles quiseram ir para o lado do Collor, devido o Roberto Marinho ter pedido diretamente para o Boninho, que na época trabalhava nos bastidores ali, para que ele desse um tapa no visual do Collor, para o Collor ficar mais apresentável. Então o Boninho foi, puxou a gravatinha do Collor, passou um gel, arrumou ele para ele ficar mais apresentável. E não só isso, antes de começar o programa, a produção da Globo deu umas perguntas para o Collor, que o Lula na época não teve. Não é defendendo o Lula, pessoal, mas é que quando esse tipo de coisa, você não pode tomar partido, né? E o Lula acabou sendo prejudicado, porque o Collor foi arrumado, igual é arrumado novela, né? Arruma os atores, foi arrumado. O Boninho chegou a falar que na época eles jogaram até um pouco de água para dar um efeito de suor e o cara ficar mais bonitão, segundo eles, né? Então teve todo um enredo por trás e o Collor acabou ganhando as eleições daquele ano. E depois de algum tempo, com os rumores que começaram a correr, a Globo foi, assumiu tudo, e é isso mesmo, bola pra frente, Globo é Globo. E em segundo lugar, pessoal, deixa o like, por favor, não custa nada pra vocês, mas ajuda demais ajuda demais o canal, e todo mundo fica feliz, ajuda a trazer mais conteúdo pra vocês. E não se esquece, deixa aqui nos comentários o tipo de conteúdo que vocês gostam, o tema que vocês querem, que eu vou pesquisar e vou trazer para vocês, demorou? Então, sem mais delongas, em segundo lugar, a Globo estava sendo investigada por corrupção e sonegação de impostos. Ah, mas como que eles fizeram isso? Olha, gente, é um assunto muito complexo, envolve várias pessoas, envolve o Ricardo Teixeira, que era o bambambam da CBF. Assim, eu dei uma resumida aqui e espero que vocês entendam. Como que eles fizeram? Basicamente, a Globo criou várias empresas em vários lugares diferentes do mundo, vários países. Criando essas empresas, certa empresa dava início, comprava direito de transmissão da Copa do Mundo. Um exemplo, a Copa do Mundo de 2006. A empresa comprava os direitos de transmissão dessa Copa do Mundo. Empresa essa que era criada pela Globo. Então, beleza, compraram os direitos de transmissão, aí o que eles faziam? Eles vendiam para outra empresa criada pela Globo. E ficava fazendo esse jogo assim, várias empresas, até chegar no final, que é onde a Globo, hoje em dia, pegava e falava assim, não, eu quero assumir agora, né? Depois de ter passado por várias empresas que já era da Globo, chegava nela, aí ela acertava os pauzinhos e transmitia. Sendo investigada, então, uma funcionária de baixo escalão da Receita Federal invadiu a Receita Federal e furtou o processo da Globo, o processo de investigação da Globo. E com isso, essa mulher passou a ser investigada. Por quê? Tinha câmeras de segurança lá e pegaram ela. E aí, filho, esquece, começaram a investigar ela. Vários jornais na época foram atrás dela, atrás de perguntar o que aconteceu, explicações, né? Atrás de explicações. E ela sempre negando, falando, não, eu não estou sabendo disso, você está me contando agora. E aí, infelizmente, para ela, né? Mas ela pagou porque ela devia,
não se deve roubar nada de ninguém, ainda mais da Justiça Federal. Ela pegou e foi acusada por furto, por tentar atrapalhar nas investigações da Receita Federal e foi presa. Ela sendo presa, a Globo falou, não tenho nada a ver com isso, negou tudo e foi empurrando com a barriga aí mais um tempo até que chegou a hora de prestar as contas realmente para a Receita Federal e os irmãos Marinho tiveram que acertar as contas, mas eles tiveram um pequeno desconto, um pequenininho, de cerca de R$1 bilhão. Acertaram, ficou tudo certo e hoje a mulher está presa e eles estão livres. Em primeiro lugar, pessoal, é um tema um pouco difícil e triste, porque envolve a vida de uma pessoa. Em 1992, estava sendo filmada uma novela que era dirigida pela Glória Pérez. Essa Glória Pérez tinha uma filha, a filha dela chamava Daniela Pérez. Daniela Pérez fazia parte do quadro de funcionários da novela. Novela essa que chamava Corpo e Alma. A Daniela Pérez, ela contracenava com um rapaz que chamava Guilherme Pádua. Esse cara era muito doido, só pode, porque o que ele fez não tem explicação. E é o seguinte, pessoal, o Guilherme, ele era muito louco, só podia, porque ele era casado e a Daniela também. E ele mandava uns bilhetinhos para ela e ele dava em cima dela. Só que, ao mesmo tempo que acontecia isso, ele estava sendo jogado de lado da novela, mas não foi por culpa da Daniela ou por culpa da Glória. Não, quer dizer, por culpa da Glória foi, porque ela era a dona da novela, ela que editava os bagulho. Mas era por culpa dele mesmo, não estava sendo um ator muito bom, então ele foi jogado meio de lado. E ele achou que ele estava sendo jogado de lado porque ele tinha dado em cima da Daniela e a Daniela tinha falado para a mãe dela, que era a diretora da novela. Só que nunca foi confirmada essa história. E o que ele fez? Ele pegou, chegou em casa, falou para a mulher dele que ele estava sendo assediado pela Daniela e a mulher dele também era muito doida, muito nervosinha, falou assim, não, eu não aceito isso, nós vamos atrás dela, nós vamos resolver isso daí. Aí os dois entraram no carro e foram até onde eram filmadas as gravações da novela. Essa mulher, a Paula, que era a mulher do Guilherme, entrou escondida dentro do set de gravações da novela, no banco de trás do carro, para ninguém ver, porque ela não tinha acesso. Quem tinha acesso era o Guilherme. Enfim, pessoal, eles bolaram esse plano, entraram escondido e na hora que a Daniela saiu de carro, eles seguiram ela até um posto de combustível. Isso daí foi visto por outras pessoas, por testemunhas na época. Chegando no posto de combustível, na hora que a Daniela desceu, o Guilherme foi lá, deu um soco nela, desmaiou ela e colocou ela dentro do seu carro. No seu carro, a sua esposa já estava no volante pronto para meter marcha. E eles foram para um terreno baldio. Chegando no terreno baldio, a Daniela desmaiada, o Guilherme infelizmente cometeu o assassinato. Ele fez 18 perfurações nela com um punhal e aí ela veio a falecer. Muito triste, né? Mas ainda teve uma parte que é mais complicada ainda. Aí eles deixou ela lá e foram embora. Só que tudo isso foi visto por um advogado. O advogado, passando perto do terreno, ele achou suspeito aquele carro estar lá naquele horário e anotou a placa. Ele anotou a placa e comunicou às autoridades responsáveis, que foram atrás de fazer toda a investigação, né? Porque como essa menina era uma celebridade, o país parou na época, né? Enfim, descobriram que a placa que o advogado tinha marcado não era exatamente a placa do carro do Guilherme, mas era uma placa parecida. Por quê? A placa ela começava com O. E aí as autoridades perceberam que a placa do Guilherme tinha sido alterada, ou seja, aquele crime que ele jurou de pé junto, que foi sem querer, ele até quis prestar solidariedade à família, à Glória, ao marido dela, aquele crime que ele falou que foi sem querer, foi constatado pelas autoridades que ele tinha planejado o crime, tanto é que ele mudou a placa do carro. E assim, pessoal, chegamos ao final de toda essa história. Essa número 1 é muito complicada, mas foi um acontecimento que talvez muitos de vocês não sabiam. Então não se esquece, deixa aqui no comentário o que vocês querem que eu traga para o próximo vídeo, que eu vou pesquisar e vou trazer para vocês.